Esses atletas eles passaram por uma avaliação progressiva. Aqui, se fosse exemplificar aqui pelo exercício de agachamento, né? Aqui a gente teve agachamento e hip thrust no grupo. Aqui essa barra estava equipada com um acelerômetro. Esse acelerômetro mede a velocidade de deslocamento dessa barra. Esses testes começavam a 60% da massa corporal, tanto para o agachamento quanto para o hip thrust. E aí a gente ia aumentando essa carga de trabalho. Os atletas tentavam sempre fazer esse levantamento na maior velocidade possível, mas obviamente se a carga é maior, a velocidade é menor. E aí existe uma relação, né, entre carga e velocidade, ou entre força, que pode ser calculada a partir da carga e aceleração imposta sobre a barra, e a velocidade. E essa relação é uma relação recíproca e inversa, e a gente tem aqui a multiplicação da força pela velocidade e a potência, e então a gente consegue identificar o incremento da potência na medida em que a carga vai sendo aumentada. Então, apesar da velocidade diminuir, por causa do aumento do componente força, você acaba tendo um aumento da potência. Só que isso não é indefinido, vai chegar um momento que a potência vai começar a cair, e aí é a hora que a gente para o teste. Então, não é um teste de RM, é um teste simplesmente em que se testam várias cargas, e quando essa potência começa a se reduzir, simplesmente a gente pode interromper, e a carga aqui referente a maior valor de potência gerado no exercício vai ser chamado de optimal load, ou carga ótima. Aí tem algumas considerações que eu vou fazer sobre essa metodologia, principalmente a utilização do acelerômetro que nós utilizamos. O BEAST, que é o equipamento que a gente utilizou, ele já foi investigado em outros estudos posteriores ao nosso estudo. Quando nós utilizamos, nós não tínhamos uma ideia tão clara sobre a validade, reprodutibilidade desse equipamento. Nesse estudo em particular, eu sugiro a leitura desse trabalho para quem trabalha com Velocity Based Training, para quem trabalha com treinamento baseado em velocidade. Aqui tem uma comparação de diversos equipamentos, desde aplicativos, encoders, né, aqui da Speed for Lifts, aqui da ChronoJump, aqui o T-Force, que é o equipamento que, quando eu trabalhava, pelo menos no NAR, era o equipamento que se utilizava, até hoje se utiliza, e é um bom equipamento. Aqui é um Push, aqui é o Beast, e aqui tem outros sistemas que são considerados referências, porque são equipamentos que aqui nesse estudo pelo menos foram considerados como se fosse o padrão ouro, tá? Que são equipamentos ópticos. E aqui nesse trabalho em particular, o BEAST, que é o equipamento que nós utilizamos no nosso trabalho, foi o que teve pior índice de validade e reprodutibilidade. Então hoje, claro, se a gente fosse conduzir o mesmo estudo, possivelmente teremos que assumir essa limitação, ou até utilizaríamos, que é o que a gente está fazendo atualmente, né, aqui em Portugal, além do Boa Vista. Eu tenho colaborado com outros clubes da Primeira Liga, e quase todos eles têm fotocélulas, placa de salto, tem encoders, e a gente acaba muitas vezes utilizando os equipamentos dos próprios clubes, e muitas vezes equipamentos nossos dentro dos clubes, para fazer esse tipo de observação. Então, aqui é só uma consideração metodológica para quem for trabalhar com velocidade de movimento, né, que não dá para utilizar qualquer movimento. Então, eu citei anteriormente que um dos grupos treinou baseado na sua carga ótima, tanto para o exercício de agachamento quanto para o exercício de thrust, ou seja, eles tinham tanto o vetor vertical quanto o vetor horizontal nos seus treinos, estressando então as forças, né, que são aplicadas para cima e para frente, e aí a gente acha que isso pode ter uma transferência para saltos e para sprints e testes com mudança de direção. E outro grupo fez pliometria, mas aqui eu também tenho que chamar a atenção de um aspecto importante aqui do estudo, é que esses atletas não tinham experiência prévia com pliometria, e vocês podem observar aqui claramente que os exercícios são exercícios todos de baixa intensidade. Então, a maior parte das sessões foram ropes, né, foram saltitos, seja
com os dois apoios, seja com um apoio só, para frente, para trás, para movimentos laterais, saltos também, acho que sobre caixas, a gente tinha dentro desse grupo. Tinha aqui power skips, né, que são exercícios também que, apesar de envolverem algum componente de taxa de desenvolvimento de força, não são trabalhos que a gente possa considerar de alta intensidade. Tá? São treinos com uma intensidade que eu consideraria de baixa a, no máximo, moderada intensidade, mas também, né, o treinamento resistido que foi realizado com hip thrust e com agachamento, por ser de um volume relativamente pequeno, acho que eram 3 séries, 6 repetições mais ou menos, já não estou exatamente certo do volume, mas é um volume baixo, número pequeno de exercícios, também não é um treinamento assim com tanta intensidade. Mas, de qualquer maneira, é difícil a gente equiparar intensidade, não tem como nem comparar a intensidade do exercício resistido com o pliométrico. Então, esse tipo de equiparação é praticamente inviável, impossível de ser feito, a gente não faz e assume toda a limitação dessa abordagem. Bom, aqui temos os resultados da parte não experimental do estudo, são aquelas 9 semanas em que os atletas não faziam nenhum tipo de treinamento neuromuscular, eles faziam apenas o treinamento de futebol, e o que a gente vê aqui é que, surpreendentemente ou não, porque alguns podem surpreender, outros podem achar que é normal, eu já tendo a achar que é normal, quando você treina só futebol, você acaba aumentando, né, suas capacidades técnicas e táticas e melhora a endurance, mas muitas vezes isso é obtido em detrimento, né, de um não desenvolvimento, até uma perda de capacidades neuromusculares. Por exemplo, o squat jump aqui a gente tem para o grupo como um todo uma redução da performance de quase 2 centímetros e alguma coisa. No teste 10 e 30 metros em sprint, aqui é a velocidade pé expressa, então quanto menor, pior, também tem uma redução da velocidade mantida durante essas distâncias. E num teste de mudança de direção, a mesma coisa, né? A velocidade foi um pouco menor e, do ponto de vista estatístico, aqui foi algo relevante para a performance. Tá? Então, esses atletas treinando apenas altos volumes no campo acabam tendo prejuízos e, no caso aqui, o CMJ foi a única capacidade que foi mantida durante o período. Todas as outras avaliações tiveram resultados negativos durante o período que a gente chamou de controle. Então, qualquer alteração que fosse obtida a partir da implementação do treinamento neuromuscular, nesse caso, para nós, seria indicador de que ele pode ser atribuído ao treinamento neuromuscular e não ao treinamento do futebol, já que ele não teve efeito. Então, durante o período experimental, foram 12 sessões de treinamento para cada grupo, média de 2 vezes por semana, né, exceto nas 2 últimas semanas em que havia apenas uma exposição ao treinamento neuromuscular. Aqui a gente tem o smallest worthwhile change, que seria a menor mudança relevante, o 0,2 vezes o desvio padrão dos resultados dos jogadores naquele teste. Então a gente viu que alguns jogadores invariavelmente perdem performance, outro ganha performance de forma marginal porque ele não ultrapassa o SWC, e alguns atletas ultrapassam, e até alguns deles ultrapassam muito individualmente aquilo que é a mínima modificação que é considerada relevante aqui. Tá? Então, no salto com contramovimento, tanto em OPL, que é o Optimum Power Load, quanto PT, que é o Plyometric Training, a gente teve um aumento médio dessas performances, com a maior parte dos atletas ultrapassando a sua mínima mudança necessária aqui do ponto de vista estatístico. Para o salto SJ, o resultado é até semelhante. O PT aqui teve até 2 atletas que
pioraram. O grupo OPL teve um atleta que não melhorou, mas a maior parte dos atletas também teve ganhos nas suas respectivas capacidades neuromusculares. Em relação ao teste de 10 metros, novamente, né, o grupo OPL aqui, alguns atletas perdem. No caso do grupo pliometria, um perde e outros dois não ganham, mas a maior parte deles acaba tendo um efeito positivo do treinamento. Para o 30 metros, mesma coisa, né, e aqui aparentemente já no 30 metros, olhando os dados individuais, parece que o OPL é melhor, ou seja, os ganhos na velocidade parecem ser superiores ao grupo PT, que é o pliométrico, e a mesma coisa para a COD, né, que apesar deste grupo ter tido um jogador que não melhorou, ele piorou, na verdade, aqui a gente parece, pelo menos, que consegue observar maiores ganhos, se confrontar os ganhos dos atletas que fizeram a pliometria.